Fala galera, seja bem-vindo então a mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai continuar o nosso sistema de autenticação utilizando o Next.js, o Next.auth e o Tailwind CSS. Bom galera, se tu caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e tu não me conhece, meu nome é Newton, eu sou programador, sou desenvolvedor web e aqui nesse canal eu compartilho contigo um pouco daquilo que eu aprendi nesses anos aí que eu trabalho com programação. Bom, antes de eu começar, preciso dar aqui alguns recados para vocês. Caso vocês queiram ser avisados aí sobre os nossos vídeos, sobre quando eu vou postar um vídeo novo, na descrição desse vídeo aqui tem um link onde você vai poder fazer um cadastro e ser avisado aí sobre quando eu vou postar algum vídeo, algum conteúdo novo, ou fazer uma live, ou fazer um lançamento, alguma coisa assim. Então, se tu quiser realmente ser avisado, vai lá, coloca o teu nome e teu e-mail e vem comigo. Bom, galera, aqui a gente vai estar continuando então o nosso sistema de autenticação e aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar então a nossa API, certo? Eu particularmente não gosto de trabalhar com dados mocados, porém eu prefiro criar tudo do zero. Então, é particularidade minha, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou estar criando juntamente com vocês uma API REST que vai servir como uma autenticação, ou seja, a gente vai estar criando essa API para servir um token JWT que a gente vai consumir lá no nosso front-end. Olha só a loucura, mas vamos lá. Aqui é o seguinte, já tenho aqui todo o projeto já criado, na verdade a pastinha do projeto criada aqui, dentro de Next.auth, e aqui é o seguinte, eu vou dar aqui um npm init -y para ele poder criar aqui o nosso arquivo package.json, lembrando que eu já criei aqui a minha pastinha, e aqui, pronto, ele já criou aí o package.json, que é o arquivo que vai ficar com toda a, ou melhor, ele vai conter todos os scripts que a gente vai instalar aqui no nosso projeto, as dependências na verdade, né? E aqui é o seguinte, já vou vir aqui, vou dar aqui um code ponto para ele poder abrir o nosso projeto aqui no VS Code. E aqui é o seguinte, galera, beleza, ele já abriu aqui pra gente, vamos lá, vou vir aqui, vou arrumar esse negócio aqui, e agora o que a gente vai fazer? Vamos estar instalando aqui, né, logicamente, algumas dependências aqui que a gente vai precisar para poder estar trabalhando aqui com esse projeto. Então vamos lá, vou vir aqui, eu tenho as dependências todas aqui no outro monitor, então vamos lá, vou dar um clear aqui, e aqui eu vou estar utilizando o Yarn, tanto faz Yarn, NPM, seja lá o que você queira usar, pode usar. Vou estar instalando aqui quem, galera? Vou estar instalando aqui primeiramente o Express, para a gente poder estar criando aí nossas rotas na nossa API. Opa, aqui eu errei o comando, vou dar um clear novamente, aqui é o Yarn Add, agora sim ele vai instalar, perfeito. Yarn Add Express, para ele poder estar instalando aí o Express para a gente. Vou estar instalando aqui também as tipagens do Express, correto? Vou vir aqui, vou dar um clear, vou dar aqui setar para cima novamente, vou dar aqui um Ctrl Shift V, e aqui eu vou estar instalando as tipagens do Express, ou seja, o robotypes/express, como dependência de desenvolvimento. Perfeito. Ele já vai instalar tudo para a gente. Vou estar fazendo o seguinte, galera, vou estar instalando aqui também como dependência de desenvolvimento um carinha aqui que é muito legal de estar utilizando e que tem uma galera que adora estar utilizando pela sua facilidade, que é o Prisma. E eu também gosto, até porque funciona perfeitamente bem e economiza bastante tempo. Então, Yarn Add, eu vou passar aqui o Prisma e ele também vai como dependência de desenvolvimento. Beleza. Eu vou pegar aqui também outro carinha para poder instalar com vocês. Dá um Ctrl C aqui. Vamos aguardar instalar aqui o Prisma. Que vai ser quem? Que vai ser aqui, deixa eu só passar logo esse cara aqui. Vou dar um clear novamente. Ele é o Prisma Client. Porém, o Prisma Client, galera, a gente não vai estar utilizando ele como dependência de desenvolvimento. A gente vai estar utilizando ele como dependência de produção. Que esse cara vai fazer o quê? Ele vai fazer aí toda a parte de gerenciamento realmente do nosso banco de dados. Ele que vai fazer toda a parte de inserção e tudo mais juntamente com o Prisma. Então, vou dar um Enter aqui. Ele vai instalar para a gente. Acredito que é isso. Não, falta mais uma coisinha bem aqui. Vou passar aqui esse carinha aqui. Deixa eu só copiar ele aqui. Vamos aguardar enquanto ele instala aí o Prisma Client. Vou dar um clear novamente. Venho aqui e add e vou passar aqui o TS Node como dependência de desenvolvimento. Dou um Enter aí, ele vai instalar para a gente também. E, obviamente, eu vou estar utilizando aqui um carinha chamado TS Node Dev. Ou seja, vou vir aqui, vou instalar ele aqui juntamente com vocês. E add. E vou passar aqui o TS Node Dev e vou estar utilizando ele
como dependência. Esse carinha ele vai fazer o quê? Ele vai monitorar nosso código procurando alterações para poder estar restartando nosso servidor sem que a gente precise estar restartando ele sozinho. Vou dar um Enter aqui e ele já vai instalar tudo para a gente. Acredito que é isso, ainda falta mais um carinha. Aqui vou dar um Clear novamente. E aqui eu vou instalar o Yarn Add, vou estar instalando aqui o TypeScript. Perfeito. E esse TypeScript que a gente vai estar instalando vai ser como dependência de desenvolvimento. Até o momento que eu gravo esse vídeo, o TypeScript ele vai ser instalado sempre como dependência de desenvolvimento e não como produção. Então, dou um Enter e ele vai instalar aqui pra gente. Beleza, acredito que sim, já instalou tudo pra gente. Vou dar um Clear aqui. Acredito que eu já peguei aqui, já temos aqui o projeto startado. Ok, se eu vier aqui, ele já instalou todo o nosso projeto. Todas as dependências aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, vou criar uma pastinha chamada src. Dentro de src, a gente vai criar então o nosso arquivo de inicialização. Vai ser aqui o server.ts. Beleza, olha lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir utilizar o TypeScript ainda, porque falta aqui um passo para a gente poder fazer isso aí. O que eu vou estar fazendo? Vou vir aqui, vou dar aqui um yarn, deixa eu só me lembrar do comando, é yarn tsc -init. Sempre me esqueço desse comando, mas esse carinha vem aqui. Se eu der um Enter, ele vai querer aqui pra gente o tsconfig.json, se aparecer esse símbolozinho aqui e toda essa mensagem aqui, tá certinho, não precisa fazer mais nada. Beleza, e aqui que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui novamente, já temos aqui o tsconfig.json, e nesse cara eu só vou fazer uma pequena alteração. Vou vir aqui, vou até aqui embaixo, vou procurar aqui o strict e vou colocar ele aqui para false. Por que eu vou fazer isso? Porque senão o TypeScript ele vai ficar procurando erros no código que não existem. E tudo aquilo que não for conveniente para ele, ele vai pedir para tipar. Então eu não quero que ele seja tão estrito assim. Então eu venho aqui e coloco esse false. Só isso aí, perfeito, é exatamente o que eu preciso. E agora sim, a gente vai começar aí a desenvolver a nossa API. E agora, o que a gente vai estar fazendo? Vamos vir aqui no nosso server.ts, a gente vai estar criando aqui então todo o nosso script para poder inicializar a nossa aplicação. Vamos lá, vou vir aqui, vou dar um import aqui no Express, de dentro do Express, perfeito. Vou vir aqui, vou criar aqui então uma const chamada app, ela vai ser igual a quem? Ao meu Express, que a gente acabou de importar ali em cima. Beleza, vou vir aqui. E agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou criar também aqui uma const chamada de port, que vai ser a porta que eu vou estar utilizando aqui no meu servidor, que vai ser a porta 8000. Vou estar criando aqui também uma const chamada de... opa, deixa eu ver aqui. Na verdade, eu vou estar aqui utilizando aqui o app. Agora sim, app.listen. Perfeito. E aqui eu vou listar aqui então uma porta. Já temos a porta ali em cima. Vou passar aqui então a variável a constante que a gente criou ali, né? A port. E aqui é o seguinte, eu vou passar aqui então uma arrow function. E aqui eu só preciso passar um console.log. Perfeito. E aqui eu vou dizer o seguinte, vou passar dentro de template string server is running. E vou passar aqui, deixa eu só escrever novamente isso aqui. Running. Oh, senhor. Agora sim. Perfeito. E agora, o que eu vou fazer? Aqui tem mais um N. Vai que tem um professor de inglês aí, né? Agora sim, vou fazer o seguinte e vou passar aqui a minha variável port, ou seja, a variável que eu acabei de criar lá em cima. Só pegar aqui a variável novamente e vou passar a minha port aqui. Perfeito, galera. Basicamente isso aí a gente já consegue inicializar o servidor. Aqui tá dando erro porque... beleza, aqui se eu não me engano é só tirar esse negocinho aqui e ele para com esse erro aqui. Ok, já parou com erro. Agora sim a gente tem o nosso setup básico para inicializar o nosso projeto. Acredito que seja isso aqui. Vamos lá. Vou vir aqui no meu package.json e aqui nesse cara a gente vai fazer o seguinte. Dentro aqui de scripts na verdade, eu vou criar aqui um script de dev. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou remover todo esse conteúdo aqui. E vou passar aqui quem, galera? Vou passar aqui um ts node-dev. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Ts node-dev. E aqui eu vou passar o caminho que é src e server.ts. Ou seja,
dou um espacinho aqui, src barra server.ts. Beleza, aqui então a gente tem o caminho aqui do nosso arquivo de inicialização da nossa API. Praticamente isso que eu preciso. Vou dar um Ctrl S para salvar. Agora sim, eu vou estar inicializando essa API e ver se tudo que eu fiz está funcionando ou não, né? Vamos lá. Vou dar um clear aqui. Vou dar aqui um yarn dev, só para ver se ele vai compilar. Tudo certinho. E server is running 8000. Perfeito, tá tudo certo, tá compilando. Então, nossa API já está montada. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Ctrl C aqui novamente. E a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só me lembrar aqui. Já vamos criar aqui então. Vamos aqui então inicializar o nosso Prisma. O que eu vou fazer? Vou vir aqui novamente. Vou dar um clear aqui. npx prisma init. Para ele poder estar inicializando aqui o Prisma. Para ele poder estar trabalhando com o Prisma. Beleza, ele já inicializou o Prisma aqui pra gente. Se você ver, ele já criou aqui tudo o que a gente precisa aqui, certo? Tá dando as informações que ele já criou. E agora aqui dentro, o que acontece? Vou vir aqui novamente, aqui nós temos o Prisma. Perfeito, já criei aqui essa parte chamada de Prisma. Dentro dela ele cria aqui o esquema.prisma, que é onde a gente vai estar realmente utilizando todas as criando nossas tabelas aqui através da programação. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ou melhor, aqui ele tem esse .env, que é justamente a string de conexão aí que o Prisma ele gera para a gente poder estar se conectando aí com o banco de dados. Perfeito, vamos lá então. Aqui na minha conexão, na minha string de conexão, eu vou fazer o seguinte. Eu estou utilizando aqui o Docker para poder fazer todo o meu banco de dados. Então, se eu der um Docker ps-a, eu tenho aqui todos os meus bancos de dados aqui que eu tenho na minha máquina. Vou pegar esse carinha bem aqui, que é o MySQL, que eu praticamente uso. Vou fazer o seguinte. Docker, aqui eu errei. Docker start e vou passar aqui quem? Vou passar esse carinha aqui. Vou dar um enter, ele vai startar esse container para mim. E aqui a gente já tem o MySQL rodando aqui da nossa máquina. Vamos lá, só um instantinho. Perfeito, ele já está inicializando. Se eu vir aqui novamente e der um docker ps-a, agora sim você vê que ele está up a 4 segundos. Então a gente precisa só disso aí. Vou dar um clear para limpar aqui o terminal. E agora sim eu volto para cá novamente. E aqui, galera, eu vou estar utilizando o MySQL. Então eu já sei por padrão a minha string de conexão. O que eu vou fazer? Vou vir aqui. Deixa eu só... Agora aqui. Beleza, eu vou passar aqui então o MySQL. Perfeito. E aqui eu vou passar o username e o password do meu banco de dados. Meu username vai ser quem? Vai ser root. E o meu password também vai ser root. Aqui o meu localhost é o IP de conexão do meu container, ou seja, do IP do meu Docker. E aqui eu já tenho o IP do meu Docker, que é esse IP que eu vou passar aqui. Ok? Para você descobrir o IP do seu Docker, basicamente eu já mostrei numa aula passada, numa aula que eu criei também uma API justamente com vocês. Mas caso você não se lembre, basicamente você vem aqui no seu terminal. Vou vir aqui novamente, vou dar um docker ps-a para ele poder pegar todos os containers. E aqui eu vou pegar e vou fazer o seguinte, docker inspect, eu vou passar aqui o ID do meu container, que no caso vai ser esse carinha bem aqui. Vou copiar esse carinha bem aqui. E eu vou passar o seguinte, vou passar aqui o ID do meu container. Deixa eu só passar ele aqui, Ctrl Shift V. Vou passar aqui um pipe, grep, e vou passar aqui um IP address. É exatamente isso que eu preciso. Se eu der um Enter aqui, eu já tenho aqui o IP, logicamente, do meu container, que está na minha máquina. Então, eu vou utilizar esse IP aqui e vou passar esse IP aqui novamente aqui, ok? A porta de conexão é a 3306, a porta de conexão do MySQL, e o meu banco de dados que eu vou estar utilizando é o YouTube. Perfeito, é exatamente isso aí que eu preciso. É isso, é isso. Vou dar um Ctrl aqui para salvar. Aqui então, dentro do Prisma, dentro do esquema.prisma, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai estar alterando aqui algumas coisas para a gente poder estar criando o nosso banco de dados. Primeiramente, o provider vai ser quem? Vai ser o MySQL. Beleza, basicamente isso aí. E é só isso que a gente vai precisar alterar aqui no nosso esquema.prisma. Bom, vamos lá.
Tá meio difícil o negócio hoje. Agora aqui que eu vou fazer, eu vou criar aqui então a minha model de user. E aqui da minha model de user, eu vou abrir e fechar chaves. Vou fazer o seguinte, vou criar aqui um ID. Ele vai ser aqui um int, vai ser um inteiro. E aqui eu vou passar um arroba default. Ou melhor, aqui arroba default não. Antes do arroba default, eu vou passar aqui um arroba ID. É isso aí. Vou passar um arroba ID. Agora sim eu passo um arroba default. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui um auto-incremente. Porque o nosso banco de dados é MySQL. E ele auto-incrementa toda vez que a gente adiciona aqui algum registro dentro do banco de dados. Então vou passar aqui o auto-incremente. Beleza. Aqui então nós temos já o nosso ID. Vamos passar aqui o name. Que vai ser aqui uma string. Vou passar aqui o e-mail. Que também vai ser uma string. Só passar aqui novamente. E aqui, o meu e-mail ele tem que ser único dentro do banco de dados, então vou passar aqui um arroba unique, para ele identificar que vai ser um único e-mail para um único usuário, obviamente. E aqui eu vou passar aqui um password, ok. E esse meu password, ele também vai ser uma string, ok. Agora o que eu vou estar fazendo? Vou vir aqui, vou estar utilizando aqui um arroba map, para ele poder estar criando aqui no nosso banco de dados a tabela que eu preciso que ele crie. Senão ele vai criar aqui como user desse modo aqui. Então, eu vou estar criando aqui a users. É isso, é isso. Se eu der um Ctrl S para salvar, ele já formata aqui para gente. Caso você não tenha aqui essa formatação aqui no seu VS Code, eu estou utilizando aqui uma extensão que é a extensão do Prisma. Deixa eu só pegar ela aqui. Eu estou utilizando essa extensão aqui, essas duas extensões, essa daqui e essa outra. Deixa eu só mostrar as duas aqui. Essa extensão aqui, minimizei, perfeito. Você pode estar instalando ela. E também essa outra extensão aqui. Ok, é só instalar ela que ele vai conseguir pegar toda essa IntelliSense aqui, adicionar essa IntelliSense ao nosso ao nosso VS Code. Cara, quase não sai. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Já temos tudo aqui preparado. E agora a gente vai estar fazendo aí a nossa... inicializando aí a nossa API novamente. Venho aqui, vou passar um yarn dev. Para ele poder estar inicializando. Perfeito, ele já inicializou aqui. E agora o que a gente vai estar fazendo? Vou vir aqui. Dentro aqui agora do meu VS Code. Vou dar um Ctrl J. E aqui, galera, o que eu vou estar fazendo aqui dentro? É o seguinte. Eu venho aqui e vou passar aqui um npx prisma, vou passar aqui um migrate, ou melhor, npx prisma migrate dev. Perfeito, ele vai criar aqui então para a gente a nossa migration, que basicamente é um controle de versão aí do nosso banco de dados. Então ele já criou aqui para a gente, deixa eu só ajeitar isso aqui. Agora sim, ele já criou para a gente aqui para baixo, certo? Vou dar um Y aqui, um yes no caso. Ele pede aqui um nome para nossa migration e aqui eu vou dar um nome para ela, que vai ser create underline table underline users. Perfeito. Dou enter, ele vai criar toda a nossa migration para a gente. Criou aí. E basicamente é isso. Se eu der um Ctrl S, ou melhor, se eu fechar isso aqui, vem aqui no meu schema.prisma, a gente já tem aqui aqui na nossa pastinha Prisma, a gente tem aqui a pastinha chamada Migrations, e aqui dentro a gente já tem aqui esse nosso Create Table Users aqui que a gente acabou de criar. E aqui dentro a gente tem a nossa SQL já montada. Perfeito, basicamente é isso aqui. E obviamente, deixa eu só abrir o banco de dados aqui. Bom, galera, aqui então eu vou conectar aqui no meu banco de dados. Na verdade já tem uma conexão aqui. Venho aqui é root e root. Perfeito, teste connection, conexão com sucesso. E agora sim eu vou conectar no meu banco de dados. Ok, aqui como eu falei para vocês, tem aqui o nosso YouTube. E aqui nós temos a nossa users. Ele criou para a gente aqui e criou também uma pastinha chamada migrations. Perfeito. Venho aqui, minha tabela limpa, não tenho nada. Ok, exatamente o que a gente precisa. O que eu vou fazer agora? A gente vai estar criando então a nossa API. Vamos lá. Vou fechar tudo isso aqui. Não vou precisar mais de nada disso aqui. E agora é o seguinte, galera. Dentro de SRC, a gente vai começar então a fazer uma parada bem diferente. Em vez de começar a criar
as camadas e tudo mais, de controller, isso aqui, aquilo outro, a gente vai estar criando primeiramente o nosso contrato, para que a nossa API ela respeite um contrato e não a implementação. Ou seja, vamos vir primeiramente aqui e vamos criar aqui a nossa interface, ou seja, nossas interfaces, né? Interfaces aqui. Perfeito. E aqui dentro a gente vai estar criando uma primeira interface. Primeiro de tudo, a gente tem que criar o nosso usuário. Então, a gente vai vir aqui, New File, e aqui é o seguinte, deixa eu só ver aqui como é que eu coloquei, iUser Interface, é isso aí. Opa, deixa eu só ver aqui, iUser Create, eita nós, iUser Create. Perfeito, .ts, a gente está utilizando o TypeScript, né? E aqui, nessa minha iUser Create, vai ser a interface que vai criar o nosso usuário. E para a gente poder criar o nosso usuário, vai fazer o quê? A gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui, vai exportar então export interface. Vamos criar aqui então o nosso contrato, não é? E aqui eu vou passar o iUser Create, que vai ser a nossa interface. Dentro do meu iUser Create eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui algumas coisas que eu vou estar passando aqui um método, ou seja, eu vou definir como é que vai ser esse método aí para que a nossa implementação respeite esse método e a gente consiga fazer aí toda a manipulação que a gente precisa. Então aqui eu vou passar um método chamado de create. Dentro do método create eu vou estar passando quem? Vou estar passando aqui o name, vírgula. Vou estar passando aqui o e-mail, vírgula novamente, e vou estar passando aqui o password. Ok? Beleza. E, logicamente, o que eu vou fazer? Ele já está pedindo aqui a nossa tipagem, que ele vai, por padrão, pegar tudo como N. Então, eu vou estar fazendo o seguinte, vou estar passando aqui 2 pontos. Aqui, o meu name, ele vai ser uma string. O meu e-mail, ele também vai ser uma string. Opa, deixa eu voltar aqui novamente. Aqui vai ser uma string. E o meu password também vai ser aqui uma string. Perfeito, é isso que eu preciso. Obviamente, eu vou estar trabalhando aqui com uma promise, então esse cara vai ter que resolver uma promise para mim. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 pontos e vou passar aqui uma promise. Perfeito. E essa minha promise ela vai ter uma tipagem. E essa minha tipagem ela vai ser aqui referente a quem, galera? A um meu model que a gente acabou de criar, que é o model de user. E esse model de user ele vem da onde? Deixa eu só dar aqui alguns espaços para a gente poder se organizar. Eu vou fazer o seguinte. Vou importar isso aqui. Vou importar então quem? Vou importar de dentro do... Aqui é... Só passar corretamente aqui. De dentro do Prisma Client, eu vou estar importando o meu módulo de user, que a gente acabou de criar lá. Deixa eu só ver se ele pega aqui. Ele não pegou. Quando ele não pegar, você pode estar aí passando normalmente, que ele vai ter que reconhecer, porém ele não reconheceu aqui. Deixa eu ver se eu escrevi corretamente lá. User, tá certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um reload no meu VS Code. Perfeito. Ele já restartou para mim aqui. Bora ver se vai funcionar corretamente agora. Beleza. Aqui acredito que ele tenha pego já. Não deu nenhum erro. Bora lá. Tá ainda pensando aqui. Ok, ele já fez aí pra gente e aqui já pegou realmente tudo que a gente precisa aqui dentro do Prisma. Dentro do Prisma Client. Obviamente, como eu falei também para vocês, vocês podem pegar isso aqui tudo, dar um Ctrl C aqui, certo? Vim aqui, comentar esse carinha bem aqui, deixa eu só comentar aqui novamente. E aqui passar esse type de user também, que vai funcionar perfeitamente. Tá? Não precisa ser, na verdade, somente aqui o user que vem do Prisma Client. Porém, eu vou deixar aqui esse user mesmo, vou dar um Ctrl S para salvar. Já temos aí a nossa interface com o método de create, para a gente poder estar utilizando dentro da nossa API. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui e eu vou criar aqui com vocês um service, galera. Vai ser um service. Antes de eu criar um service, eu vou estar criando aqui. Deixa eu só criar aqui novamente, new folder. E aqui eu vou criar, então, vai ser um repositório. Ou seja, vou vir aqui, repository. Esse carinha, esse repository, deixa eu ver se eu escrevi correto. Escrevi repository.
Beleza, aqui é repositories, ok, e esses repositórios eles vão fazer o quê? Eles são os carinhas que são responsáveis por fazer toda a manipulação do nosso banco de dados. Então, dentro do meu repositório, eu vou criar aqui um novo arquivo, que vai ser o... deixa eu só vir aqui dentro do repositório. Beleza. Aqui é o seguinte, eu vou criar aqui então, dar aqui um rename, vou passar aqui um create repository. É create repository? É. Na verdade vai ser o user repository. Perfeito. User repository, vou dar um Ctrl A logo aqui nesse nome. E aqui eu vou dar um ponto TS. Perfeito. User repository. Agora sim. Dentro desse user repository, a gente vai criar aqui então toda a manipulação do nosso banco de dados. Vou fazer o seguinte, vou criar aqui então uma classe chamada de user repository e aqui eu vou implementar quem, galera? Eu vou implementar aquela nossa interface que a gente acabou de criar. Então, eu vou passar aqui o implements e vou implementar quem? A nossa, deixa eu só vir aqui, a nossa iUserCreate, que vai ser essa interface bem aqui. Então, iUserCreate. Nossa senhora, user, na verdade, deixa eu só ver uma coisinha aqui que eu acabei esquecendo. Não acabei esquecendo não, é que não está funcionando no meu VS Code realmente. iUserCreate. Perfeito. Aqui dentro do meu iUserCreate, a gente vai fazer o seguinte, galera. Aqui, deixa eu só dar um ESC aqui. Perfeito. Beleza, vamos abrir e fechar chaves aqui. E aqui a gente tem que importar essa iUserCreate. Deixa eu só ver aqui novamente, sem nenhuma sugestão. Mais uma vez o VS Code me deixando na mão. Então vou importar isso aqui. Import. Vou passar quem? Vou passar aqui import from e vou passar quem aqui? Vou passar aqui barra e aqui dentro de interfaces barra novamente vou passar aqui o iUserCreate, que é essa minha interface que eu acabei de criar aqui com vocês. Obviamente eu vou estar importando essa interface aqui de dentro de iUserCreate e agora sim ele vai estar implementando essa interface aqui. Deixa eu ver aqui, está dando um erro. Class implements, já não entendi mais nada. Class user repository implements iUserCreate. Deixa eu ver aqui se eu coloquei alguma coisa errada aqui. Não, tá tudo certo. Export interface iUserCreate e aqui tá tudo certo. Tudo certo então, galera. E aqui eu esqueci de passar aqui o nome correto. Agora sim, ele está implementando isso aqui pra gente. E aqui no nosso iUser repository já deu um pequeno erro porque a gente não tem aqui o create, a gente não tem a interface que a gente acabou de criar. Então ela está respeitando um contrato e não a implementação. Vamos lá, eu vou passar aqui então um public. Nesse caso aqui eu vou passar quem? Vou passar um public. Vou passar aqui async, porque a gente está utilizando aí, a gente vai resolver uma promise aqui, e vou passar aqui o create. Olha só, ele já pega para a gente o create, se eu der um enter, ele já praticamente cria tudo para a gente aqui. Então, dentro do create, ele passa aqui um name, o e-mail e o password, e aqui ele está dando esse erro aqui, porque a gente tem que retornar esse usuário para que ele possa resolver realmente a nossa promise. Perfeito, basicamente é isso. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, dentro desse nosso repositório, e aqui dentro eu vou estar fazendo a criação do nosso usuário. Primeiro de tudo, eu vou criar aqui uma constante chamada userExists. Ela vai ser igual a quem? Vou passar aqui um await. Vou passar aqui quem? Nesse caso vai ser quem? Vai ser aqui um prisma. A gente tem que criar isso aqui primeiro. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui, antes de eu passar esse carinha aqui, dentro aqui de SRC, vou colocar aqui um database. Perfeito, dentro de database eu vou passar aqui, deixa eu só colocar bem aqui, eu vou passar aqui um index, vou criar na verdade um index.ts aqui dentro de database. Dentro desse index.ts a gente vai fazer aqui a nossa conexão lá, na verdade vai exportar uma conexão para a gente poder estar utilizando juntamente com o Prisma para estar fazendo inserção, delete, update aqui no nosso banco de dados. Então, eu vou importar aqui de dentro, no caso vai ser do Prisma Client, eu vou estar importando quem, galera? Eu vou estar importando aqui o Prisma Client. Vou vir aqui e vou passar aqui então o Prisma Client, esse carinha bem aqui. E agora eu faço o que?
eu crio uma constante, chamo ela de prisma, e aqui vai ser igual a quem? Aqui então, galera, vai ser o seguinte, vou fechar isso aqui bem rápido, temos aqui o index, né, que a gente acabou de criar aqui, e aqui eu vou fazer o seguinte, vou dizer que a minha constante prisma vai ser igual a quem? A new, e vou passar aqui o prisma client, que a gente está importando lá de dentro do prisma client. Perfeito. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou exportar aqui, export default, e vou exportar quem? Vou exportar aqui o prisma, a gente pode estar utilizando esse prisma em qualquer lugar aqui da nossa aplicação. Vou dar um Ctrl S, já salvou aqui para mim. E agora se eu voltar aqui novamente, eu já tenho aqui o prisma. Deixa eu dar um Ctrl espaço aqui, ele já importa aqui para a gente o prisma, certo? Que a gente estava fazendo isso aí. E aqui, deixa eu só voltar aqui novamente. Beleza, aqui então a gente vai pegar quem? O prisma.user, que ele já dá aqui pra gente todos os métodos que a gente criou lá na nossa model. E aqui dentro do user, eu vou fazer o quê? Eu vou dar aqui mais um ponto e agora sim ele pega os métodos do prisma. E aqui a gente tem diversos métodos aqui do prisma que vocês podem estar utilizando. E dentro deles a gente vai estar utilizando aqui um carinha chamado find first, ou seja, a gente vai pegar aqui o primeiro item que ele encontrar. Abre e fecha parênteses, aqui eu vou abrir e fechar chaves, vou passar aqui, vou dar um enter, vou passar aqui um where, logicamente, e aqui dentro do meu where, dois pontos, eu vou passar aqui novamente, vou abrir e fechar a chave novamente, eu vou passar aqui o e-mail, ou seja, o e-mail que eu estou mandando, ele tem que achar um e-mail aqui. Então, se ele não achar esse e-mail, o que eu vou fazer? Ponto e vírgula aqui no final. Aqui vou fazer uma validação. If, abre e fecha parênteses, abro chaves e fecho chaves. Aqui então, user exists, ou seja, se existir o usuário, se já existir um usuário no nosso banco de dados, ele vai retornar aqui um erro para mim dizendo que o usuário já existe. Então, eu vou passar aqui vai ser aqui um throw, deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu só voltar aqui novamente. Agora sim, vou passar aqui um throw new error. Perfeito, passei esse carinha aí e aqui eu vou passar o seguinte, dentro dele eu vou passar aqui novamente um erro, descrevendo a nossa mensagem, erro, o usuário já existe. Perfeito, estou passando esse erro aí. Agora, o que eu vou fazer? Já validei se o usuário existe e se ele não existir, eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Vou cadastrar esse cara no nosso banco de dados. Então, vou vir aqui, vou criar aqui uma const chamada de user. Ela vai ser igual ao await. Opa, deixa eu voltar aqui. Await, agora sim. Vou passar aqui o prisma. Opa, volta aqui, prisma.user. E aqui eu vou passar um ponto create, que é justamente a ação de criar o nosso usuário. Abro e fecho parênteses, abro chaves e fecho chaves. Aqui dentro eu vou passar um data, ou seja, um data, que são os dados que eu quero cadastrar no banco de dados, dois pontos, abre e fecho, e aqui eu vou passar quem? Vou passar aqui o name, que é o nome do meu usuário, vírgula, vou passar aqui também o e-mail, e vou passar aqui por último o meu password, certo? Beleza, então aqui eu já tenho tudo que eu estou recebendo aqui nesse meu repositório, eu vou estar fazendo o que? Eu vou estar cadastrando aqui dentro do meu banco de dados. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, vou dar um ponto e vírgula, e aqui, logicamente, para parar de estar reclamando isso aqui, esse carinha bem aqui, essa promise, eu tenho que retornar, então, o meu usuário. Ou seja, venho aqui, vou dar aqui um return, e vou passar aqui o meu user, que é justamente o usuário que eu estou retornando para mim, o usuário que eu estou realmente retornando na minha resposta. E aqui, o que acontece? Já parou de dar erro aqui, certo? E por fim, a gente vai fazer o quê? Vou vir aqui, export, abre e fecha chaves, e aqui eu vou exportar quem? O meu user repository. Beleza, exportei esse cara aí, agora sim, tudo certo, ele já não vai dar mais erro. Porém, galera, para a gente poder cadastrar realmente nosso usuário e fazer um sistema de autenticação, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que criptografar essa senha. Para isso, eu vou fazer novamente, vou parar aqui o meu servidor novamente, vou dar um clear aqui, e vou estar instalando com vocês aqui uma dependência, ok? Vamos lá, deixa eu só vir aqui, eu não lembro que dependência era essa que eu usei, deixa eu ver aqui, temos o prisma, ok, e aqui eu tenho, sim, instalei esse carinha bem aqui.
ele está como dependência mesmo. Então eu venho aqui, vou passar o yarn add e vou passar aqui o bcrypt, para ele poder estar fazendo a encriptação aí da nossa senha. Beleza, ele já vai instalar tudo para a gente. E assim que ele instalar, a gente continua. Vou pegar aqui também e vou estar passando aqui os types desse cara aqui. Vou dar um clear aqui, vou passar aqui um yarn add e vou passar aqui quem, galera? Vou passar aqui o @types /bcrypt e vou passar aqui tudo como dependência de desenvolvimento. Beleza. Aqui ele vai instalar pra gente. Opa, comando errado novamente, clear aqui. Vou vir aqui, aqui é o yarn, não tem esse H aqui. Agora sim vai dar tudo certo. Ele vai instalar pra gente. Deixa eu só ver se está gravando aqui corretamente. Está gravando, perfeito. Vou voltar aqui novamente. E agora sim, a gente tem o bcrypt, tem os types. E agora a gente vai fazer o que a gente precisa fazer, que é o nosso repository. Ou melhor, criptografar, né, a nossa senha, para a gente poder estar utilizando ela e salvando no nosso banco de dados. Vamos lá, vou fazer o seguinte. Aqui então, eu vou criar uma constante chamada de hash password. E dentro de hash password, ela vai ser igual. Vou passar aqui um await. E aqui eu vou passar quem? Vou passar aqui um carinha chamado hash. Esse hash vai ser importado para mim de lá do nosso bcrypt. Então tá aqui em cima, ele já importou para a gente o meu hash. E dentro desse meu hash, eu vou fazer o seguinte. Vou passar aqui quem? O meu password, que é o elemento que eu estou querendo encriptar. E aqui eu vou passar a força da minha senha, que vai ser, no caso, eu vou passar aqui 8. Beleza, só isso aí já resolve o nosso problema. E agora, para mim realmente poder encriptar a nossa senha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, vou dar 2 pontos e vou passar aqui o meu hash password. Ok, já temos aqui tudo previamente criado. E agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou criar aqui, temos aqui nosso repository. Eu vou criar aqui, então, o nosso service, que vai implementar tudo isso daí. Vamos lá, vou vir aqui em New Folder, vou passar aqui, vou criar aqui então o services aqui. Dentro de services eu vou criar aqui então um novo arquivo que vai ser o create, deixa eu só passar aqui novamente, create user service. Vou dar um Ctrl aqui logo nesse nome, Ctrl C, aqui meu create user service, vou passar aqui um ponto .ts. E dentro desse create user service a gente vai fazer o seguinte, vamos novamente, agora sim, fazer toda a implementação que a gente acabou de fazer aí. Vou criar aqui uma classe, create user service, abre e fecho, e aqui eu vou logo exportar essa classe, export, abre e fecho chaves, e aqui eu vou passar o create user service. Perfeito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um método dentro da minha classe para a gente poder estar implementando ali tudo que a gente precisa. Então, primeiramente, eu vou criar aqui dentro da minha classe um método que é um construtor, que é esse carinha bem aqui, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e dentro do meu construtor eu vou passar quem? Eu vou primeiramente proteger aqui a minha informação, ou seja, o meu repositório, na verdade a minha interface que está sendo utilizada. Beleza, vou vir aqui, vou criar aqui um private. Esse private vai ser o user repository, 2 pontos, e aqui, obviamente, eu vou estar passando para esse meu user repository, vou estar passando a minha iUser create, que vai ser a minha interface, ou seja, eu estou criando uma variável, protegendo ela e passando para ela a minha interface que vai ser implementada. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Para mim poder acessar um método dentro de uma classe e um método privado dentro de uma classe, que é um método que não pode ser instanciado fora da classe, muito menos acessado fora da classe, ele só pode ser acessado dentro da classe. Eu vou estar utilizando aqui um carinha chamado public. Ou seja, o public ele consegue acessar o método somente dentro da classe, tá, gente? Então, eu vou criar aqui um public async, ou seja, vai ser um método assíncrono aqui, e vou passar aqui um execute. Ok. Só volto aqui novamente, public async execute, abre e fecha parênteses, aqui eu vou abrir e fechar chaves. Agora sim, dentro do meu método execute, eu vou criar aqui então a minha const chamada de user, e vou passar para ela quem? Vai ser igual aqui a um, volto aqui, vou passar aqui um await, e vou passar aqui quem, galera? Deixa eu só vir aqui, tá, vou estar utilizando aqui
o meu user repository aqui, porém, para eu poder referenciar esse cara aqui dentro de uma classe, eu vou estar utilizando aqui um carinha chamado this ponto, e agora sim eu tenho meu user repository. Perfeito. O que eu vou fazer? Já vou implementar essa interface aqui, que é a nossa interface que a gente criou aqui, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para ele, vou dar aqui um ponto, e ele já traz para a gente aqui o nosso método create. Olha que massa isso aqui, galera. Bem simples aí. O que eu vou fazer? E para esse meu create, agora ele está pedindo aqui quem? Então, Ctrl espaço. Ele pede aqui o name, que a gente vai passar. É o name, isso mesmo. Vírgula. Vai passar aqui o e-mail. Só voltar aqui. E-mail. Eita, não está pegando nada. Ô, senhor. Agora sim. Vamos lá. Eu vou passar aqui o name, vírgula, o e-mail, vírgula novamente e o password. Ok, passei tudo que eu preciso aqui. Ele está dando um erro aqui. Acredito que não seja nenhum erro. Deixa eu ver isso aqui. Beleza. Vou ver aqui no final. Deixa eu só terminar isso aqui. A gente já vai resolver esse erro aí. E aqui a gente vai retornar aqui esse usuário. Então vai dar um return na minha user. Ok. Agora, deixa eu só ver aqui que erro esse carinha deu aqui. Name is deprecated. Nossa senhora. Aqui, galera, obviamente eu acabei esquecendo de passar um passo aqui. Obviamente isso aqui tá certo, porém eu errei. Então aqui, antes de eu passar tudo para cá, eu tenho que obviamente receber esse carinha de algum canto. E é exatamente aqui no meu execute que eu vou estar recebendo tudo, ou seja, o name, vírgula, o e-mail, vírgula e o password. Perfeito. Vou estar recebendo esses carinhas aí. Ele vai estar reclamando aqui que está tudo como N. Então, se eu vier aqui e passar como string, vamos tipar tudo isso aqui. Vou passar aqui, então, o name como string, o e-mail também como uma string. E aqui o password eu também vou passar aqui como uma string. Ok. Agora sim, eu já recebi tudo aqui. Agora sim eu posso receber esses carinhas aqui dentro. Vou passar aqui o name, vou passar aqui o e-mail, e vou passar aqui o password. Perfeito. Recebi tudo. Ele não deu mais nenhum erro. Exatamente isso aí. Perfeito. Ele não deu mais nenhum erro. E eu acabei esquecendo de passar esses valores aqui no meu execute. Bom, acontece, normal. Vou dar um Ctrl S para salvar. E agora sim, o que eu vou fazer? Vou vir aqui dentro de... Já temos aqui então o nosso serviço criado. Vou vir aqui e vou criar mais um carinha aqui, que é o meu controller. Dentro de controllers, eu vou estar criando um controller para a gente poder estar abstraindo tudo isso aí e fazendo do nosso usuário. Então, aqui, o que eu vou estar fazendo? Vou vir aqui, dentro de controllers, e aqui, galera, eu vou estar criando então com vocês um outro controller aqui, que vai ser aqui um new file, ele vai ser aqui o user controller. Perfeito, user controller, deixa eu dar um Ctrl A aqui, um Ctrl C, e aqui usercontroller.ts. Beleza, aqui então dentro do meu user controller a gente vai estar criando toda a nossa implementação. Então, export default, e aqui eu vou estar exportando tudo como default. Beleza, eu vou criar aqui então um async create user, abro e fecho parênteses, abro chaves e fecho chaves. Aqui dentro do meu create user eu vou ter que passar quem, galera? Eu vou ter que passar aqui o meu request e o meu response. Então vou passar aqui o meu request, vírgula, e o meu response, para a gente poder estar recebendo aí esses dados de uma requisição e tendo também a nossa resposta da nossa API. Ele está dando erro aqui, está pedindo aqui quem, galera? A nossa tipagem. Então essa aqui vai vir de dentro do request. Esse request é o carinha que está lá dentro do Express, e aqui também ele pede a tipagem do response, que também vem do Express. Perfeito. Dentro disso, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar criando aqui então uma const, vou desestruturar o name, vírgula, o e-mail, vírgula, e o password. Ok. E vou estar desestruturando de dentro da onde? Do meu rec, no caso do meu request, ponto body. Ok?
E aqui eu tenho... Opa, deixa eu colocar aqui novamente. Aqui eu errei. Perfeito. Agora sim, tudo certo. Eu vou estar recebendo esses valores de requisição diretamente do body da minha requisição. E vou estar fazendo o seguinte. Vou estar vindo aqui. Vou estar criando aqui uma const chamada de create user. Const create user. Ela vai ser igual a quem? Eu vou instanciar aqui um objeto. Então, eu vou vir aqui. Vou dizer que vai ser igual a new. E vou passar aqui o create user service. Ele já importa o service para a gente aqui. Dentro do Create User Service, a gente vai ter que instanciar mais um carinha aqui dentro, que vai ser quem? Vou passar aqui um new e vou passar aqui o User Repository. Perfeito, ele já instanciou para a gente novamente e eu tenho que abrir e fechar parênteses aqui. Passo aqui então meu User Repository, abro e fecho parênteses e agora sim a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte. Vou dar aqui mais um Enter, vou criar aqui uma const, ela vai se chamar de user, vai ser igual a quem? Await. Vou passar aqui então meu create user.execute e dentro do execute eu vou estar passando quem? Vou passar aqui o name, vírgula, o e-mail, vírgula e o password, que é justamente o que a gente precisa passar para ele poder estar criando tudo para a gente. Passei tudo isso aí, vírgula, ponto e vírgula aqui para finalizar. Vou vir aqui, vou dar então um return em quem? Só voltar aqui, dar um Ctrl Z em tudo. Aqui vou passar um return. Vou passar aqui o response.json. E nesse meu JSON eu vou passar tudo que eu preciso retornar aqui para o meu front-end. Ou seja, eu vou passar aqui um objeto e dentro dele eu vou retornar o meu user. Agora sim, eu tenho praticamente o meu controller sendo implementado aqui. Se eu der um Ctrl S para salvar, beleza, está tudo certo. E praticamente é isso aí. O que eu vou estar fazendo mais aqui ainda? Essa aula vai ficar um pouquinho longa, mas não tem problema. Vou estar vindo aqui dentro de SRC, vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar isso aqui de routes, que são as rotas aí da nossa aplicação. Dentro de routes, vou criar um novo arquivo, index.ts, é isso, é index.ts. E dentro do meu index.ts, eu vou estar fazendo o seguinte. Primeiro de tudo, eu vou importar aqui o router de dentro do Express, beleza. Vou estar aqui criando uma const chamada de router. Ela vai ser igual a quem? Eu vou pegar aqui o meu router, que é o cara que eu acabei de importar de dentro. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E agora eu vou exportar, export default. Quem, galera? O meu router. Está exportando esse cara aqui para a gente poder estar utilizando ele em qualquer outro lugar. Beleza. O que eu vou fazer agora? Aqui dentro desse espaço, eu vou criar então as nossas rotas da nossa aplicação. Então, router.post, ou seja, eu vou estar criando aqui o meu usuário, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula aqui para finalizar. E aqui, galera, é o seguinte, abre e fecha chaves, vou passar aqui um barra user, barra, e vou passar aqui o create user. Beleza. Vou passar uma vírgula, vou passar aqui o meu user controller, que eu acabei de criar. E aqui dentro do meu user controller eu vou dar um ponto, aqui é ponto, e ele passa aqui o create user, que é justamente o que a gente acabou de fazer, o nosso controller de criação de usuário. Então, feito isso aqui, vou dar um Ctrl S para salvar, ele já importou tudo certo pra gente. E agora o que a gente vai fazer, acredito que a gente tem que vir aqui, a gente vai vir aqui na verdade, dentro de server, e vamos importar essas nossas rotas aqui dentro. Para isso então, eu venho aqui, app.use, e aqui eu vou passar quem? Vou passar aqui minhas rotas, ou seja, o router. Ele já importa tudo aqui pra gente automaticamente, e aqui pronto, ele já importou, vamos lá utilizar. Bora testar se está funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui novamente, vou dar aqui um clear, vou vir aqui e vou dar aqui um yarn dev, dou um enter aqui, vamos ver se ele realmente vai se conectar com o banco de dados, se ele vai fazer tudo certinho. Ok, a princípio não deu nenhum erro. O que a gente vai fazer mais aqui? Antes da gente continuar, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar criando aqui, juntamente com vocês, mais um middleware aí, que ele vai funcionar como um interceptor. Ou seja, ele vai interceptar o que, galera? Deixa eu só mostrar o erro logo, que aí vocês
vamos ver como é que funciona. Aqui então, o que eu vou fazer? Venho aqui em Create User, já tenho aqui minha base URL, que eu estou startando aqui com, se eu passar o mouse aqui em cima, deixa eu só, abriu aqui, minha base URL é o nosso localhost 8000, justamente com aquela porta que a gente criou. E aqui é o seguinte, galera, passei aqui o nome, o e-mail e um password, vou dar aqui um send, ele vai começar a dar esse loop aqui infinito, porém ele vai cadastrar no nosso banco de dados. Então, se eu voltar aqui de novo, olha desse erro aqui. Por quê, galera? Porque a gente está utilizando aí algumas camadas, então a gente não consegue interpretar os erros corretamente. O que a gente fez? A gente utilizou ali o throw new error, ou seja, a gente lançou uma exceção e o Express, por padrão, ele não consegue interpretar isso. Para a gente poder resolver isso aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, novamente, na nossa aplicação, e aqui dentro da nossa aplicação, depois aqui das rotas, primeiro eu vou ter que passar aqui mais uma coisinha que eu acabei esquecendo, que é justamente o app.use, ou seja, para o meu Express usar. Usar quem? Usar aqui o Express, que a gente está importando lá de cima, express.json. Esqueci de passar isso aqui no início, isso aqui é bem básico. Vamos lá, agora sim, que ele já está interpretando aqui o nosso JSON, até porque a nossa API só entende JSON, está utilizando aqui nossas rotas e aqui a gente vai fazer o quê? Abaixo das nossas rotas a gente vai fazer um middleware para que ele possa estar interpretando aí essas mensagens dentro da nossa API. Então, eu vou dizer o seguinte, app.use, ou seja, estou dizendo meu app, para ele usar quem? Vou abrir e fechar parênteses aqui novamente. Aqui, se eu não me engano, eu vou ter que... tá certo. Vou vir aqui, abro e fecho chaves novamente. Aqui eu vou estar passando aqui algumas coisas. Vou estar passando aqui, primeiramente, o error. Vou passar esse carinha aqui, não é um console.log, então é um erro simples. Vou passar aqui o meu request, vírgula, vou passar aqui o meu response, vírgula, novamente, vou passar aqui um carinha chamado next. Beleza. Aqui então ele já deu erro, ele está pedindo as tipagens. Aqui eu vou passar o error, ok? Aqui do meu request eu vou passar a tipagem para ele também. Vai vindo o request lá dentro do Express. Perfeito, ele já importa aqui para a gente. E aqui temos o response. Vou passar também aqui o response de dentro do Express. E aqui o next, eu vou estar passando aqui um carinha chamado next function, também vindo de dentro lá do nosso Express. Beleza, então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou estar retornando aqui, vou dar um return em quem? No meu response.json. Ele retornar aqui com o padrão JSON para a gente. Ele vai retornar aqui quem, galera? Vou abrir e fechar parênteses, abro e fecho chaves. E aqui vou retornar aqui o status. Sempre vou retornar aqui um status. Deixa eu só apagar aqui de novo. O status aqui, 2 pontos. E vou passar aqui como error. Esse vai ser o status que a gente vai estar passando aqui para esse cara. Vírgula. E vou estar passando aqui também a minha message. 2 pontos, que é a mensagem que eu vou estar querendo que ele retorne para o nosso usuário. E aqui vai ser o error.message. Ok? Basicamente é isso aí que eu preciso. Venho aqui, dou um ponto e vírgula. E aqui, se tudo der certo, eu venho e passo aqui um next. Ok, para ele poder continuar a nossa requisição. Agora, o que eu vou fazer? Aqui, obviamente, para que isso aqui funcione, não dê erro, eu vou ter que estar instalando um carinha chamado Express Async Errors. E aqui, o que eu vou fazer? Vou parar aqui o servidor novamente, vou dar um clear. E se eu não me engano, deixa eu só ver aqui, se esse Express Async Errors, ele é como dependência de produção mesmo. Então vamos lá, vou vir aqui, vou dar um yarn add e vou passar aqui esse carinha aqui que é o Express Async Errors. Dou um enter, perfeito, ele vai instalar aí pra gente. Volto aqui então no nosso VS Code e esse Express Async Errors, ele vai ter que vir aqui em cima, galera. Aqui em cima de tudo. Então vim aqui, vou dar um import em quem? No Express Async Errors. Beleza. Já importei esse cara aí, então. O que vai acontecer agora? Cadê o ponto e vírgula? Aqui, achei. Vou dar um Ctrl S para salvar e pronto. Já temos aí, então, esse carinha. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos voltar, então, para nossa aplicação. Vamos voltar aqui no nosso terminal, na verdade. Vou dar aqui um clear. Vou dar aqui um yarn dev.
Vou dar aqui um Enter. Ele vai compilar novamente aqui o nosso código, vai startar nosso código aqui. E o que eu vou estar fazendo aqui? Vamos testar de novo. Lembrando que a gente já deve ter um usuário já cadastrado no nosso banco de dados. Deixa só o banco de dados abrir aqui. Vou dar aqui um F5. Opa, no data. Ótimo, não cadastrou nenhum usuário aqui. Então vamos lá. Vou voltar aqui novamente. Minimizei isso aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos cadastrar de novo aqui o name, o e-mail e o password. Vamos lá, dou um send novamente. E ele já cadastra aqui para o nosso banco de dados o nosso primeiro usuário com o nome, o e-mail e o password já previamente encriptografado. Se eu vier aqui no meu banco de dados agora, eu tenho quem? Eu tenho o name, o e-mail e o password. Beleza, galera. É isso aí que eu quero. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer então a nossa autenticação. Ou seja, vamos criar aqui a nossa parte que vai fazer o login do nosso usuário. Certo, galera, vamos lá então. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui e vou estar criando agora a nossa autenticação. Vamos lá, vou seguir agora o mesmo passo que a gente criou, o mesmo passo que a gente seguiu, né, para a gente criar aí ou melhor, para a gente criar aqui o nosso usuário. Eita, quase que não sai. Vou vir aqui então, vou fechar tudo isso daqui para não confundir ninguém. A gente criou muitas coisas aqui até agora. E aqui é o seguinte, vai ser aqui, vou criar novamente aqui uma interface, vou vir aqui, new file, vai ser a minha iUser Authenticate, deixa eu só colocar corretamente aqui. Vou dar um Ctrl A, um Ctrl C logo para mim não ter que estar escrevendo tanto aqui. Beleza, vou criar aqui minha interface, iUser Authenticate, e essa interface vai ser o seguinte, vou, deixa eu só vir aqui, export interface, aqui novamente é interface aqui, senhor, agora sim, export interface, e vou passar aqui a minha iUser Authenticate, abro chaves e fecho chaves, aqui só corrigindo esse carinha bem aqui, e aqui dentro vai ser o seguinte, vou criar um método chamado de auth, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula aqui para finalizar, e dentro desse auth eu vou passar o quê? Eu vou passar aqui um e-mail, vírgula e um password. Obviamente, isso aqui vai retornar para a gente quem? Uma promise. E essa promise, ela vai ter uma tipagem, que vai ser quem, galera? Vai ser aqui o meu user, que a gente já viu aí como ele vai importar para a gente. Se a gente quiser estar utilizando o type também, você já sabe como é que faz. Beleza, criei aqui então. Aqui ele está reclamando aqui da nossa tipagem. Então, vou passar aqui uma string. E vou estar passando aqui novamente uma string aqui, para a gente poder não ter esses erros aí de tipagem do TypeScript. Ok, dei um Ctrl S para salvar. E agora a gente já tem aqui a nossa interface, que é o nosso contrato. Vou vir aqui, eu vou criar então aqui o nosso repositório, que vai ser quem? Vou vir aqui, deixa eu ver. Tá, esse meu repositório, vou criar aqui um novo arquivo, vai ser chamado de auth repository. Perfeito, vai ser esse carinha bem aí. Ctrl A, Ctrl C, aqui eu vou dar um .ts para a gente poder estar criando o nosso auth repository. Dentro de auth.repository a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar criando aqui, deixa eu só minimizar aqui do lado, a gente vai estar criando aqui então uma classe. Essa classe vai ser bem extensa, galera, mas vamos lá. Essa classe vai ser o quê? Vai ser a minha auth repository, e aqui eu vou implementar então, implements, quem? A minha iUser Authenticate. A gente vai implementar essa nossa interface de autenticação para a gente poder ver aí como é que funciona. Vou fazer o seguinte, aqui dentro eu vou criar aqui um método chamado de public, e esse método, se eu der um contra espaço, deixa eu ver aqui, logicamente eu vou estar passando aqui uma async, porque a gente vai ter que resolver uma promise, vou dar um contra espaço, e aqui a gente já tem o auth. O auth está sendo implementado pela classe, ou melhor, pela nossa interface aqui de autenticação. Então, ele já cria tudo para a gente aqui, tudo bonitinho, e aqui a gente só tem que retornar quem? Retornar aqui os dados da promise. Beleza, já passou aqui então um public async auth, passamos aqui o e-mail e o password, e como eu falei, ele está retornando aqui para a gente a nossa promise. Beleza, ele já importou aqui para a gente então a nossa interface, e aqui dentro a gente vai fazer o que? A gente vai primeiramente, né, verificar aqui, então vou criar aqui uma const, e essa minha const eu vou chamar ela de user.
aqui a gente vai verificar se o nosso usuário ele existe no banco de dados. Beleza. Então, na verdade vai verificar o e-mail do usuário. Const user vai ser igual a quem? Vou passar aqui um await aqui. Vou passar aqui então o prisma, que a gente acabou exportando, prisma.user. E aqui eu vou passar aqui um ponto find first. Ok, abre e fecha parênteses. Aqui eu abro chaves e fecho chaves. Dentro desse carinha, vou até dar um enter aqui, eu vou passar um where. Ou seja, eu vou estar procurando um e-mail, no caso vai ser aqui, eu vou procurar o e-mail aqui, obviamente. E se eu não encontrar esse e-mail, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, vou passar um if, abre, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Negação de user, ou seja, eu não encontrei o meu usuário. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou passar novamente um throw new error. Perfeito, aqui não é console.log, aqui é throw new error. Ok, e esse erro vai ser o seguinte, vai ser um erro que o usuário não... Tá, só passar aqui um erro, usuário ou senha incorretos. Deixa eu colocar aqui senha incorretos, agora sim. Pronto, nesse caso aqui vai ser o erro de e-mail, só para a gente estar identificando aí. Logicamente você não vai colocar isso dentro de uma API em produção. Ponto e vírgula aqui para finalizar. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos checar, checamos aí se o e-mail é válido, vamos checar agora se a senha bate com a senha que o usuário passou para a gente. Lembrando que a gente está recebendo o e-mail e o password, então a gente está validando esses caras aqui dentro. Aqui, o que eu vou estar fazendo? Vou criar aqui então uma const chamada de check password. Ela vai ser igual a quem? Vou vir aqui, vou passar um await. Opa, deixa eu voltar aqui novamente, await. E aqui vai ser aqui, vou passar quem? Vou passar aqui um carinha chamado compare, que vai vir de lá de dentro do bcrypt. Ele já importou aqui pra gente o compare. E aqui eu vou abrir e fechar parênteses e vou comparar quem? Vou comparar o password, que é esse password que ele está passando para a gente, esse carinha bem aqui. Então, venho aqui, comparo o password, vírgula, e vou passar aqui quem, galera? Vou passar aqui meu user.password. Ou seja, eu vou comparar a minha senha com a senha do meu usuário que está lá no banco de dados. E essa senha está criptografada, não esqueçam disso. Então, se aqui tudo deu certo, eu vou vir aqui novamente, só vou pegar esse carinha aqui para a gente ser mais rápido, dar um Ctrl C nele, um Ctrl V, e aqui vai ser uma negação de check password, ou seja, se a senha não bater, aqui usuário senha incorretos, aqui eu vou passar quem? O erro da senha, só para a gente estar aí vendo se está tudo certo. Caso isso aqui tudo dê certo, galera, a gente vai estar fazendo aqui então a nossa autenticação e a geração aqui, a gente vai estar gerando aqui, né, o nosso token JWT. Para isso a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui, deixa eu só pegar aqui no meu outro monitor, a gente vai estar utilizando um carinha chamado JSON Web Token. Vou vir aqui novamente, vou dar aqui um Ctrl C, vou vir aqui yarn, add e vou passar aqui o JSON Web Token. Perfeito, vou dar aqui um Enter, ele vai instalar para a gente o JSON Web Token e aqui eu vou passar para ele também as tipagens desse cara aqui. Vou dar um Ctrl C, vou dar aqui um Clear, vou vir aqui novamente, yarn, add e vou passar aqui o @types /JSON Web Token e vou passar isso aqui tudo como dependência de desenvolvimento. Perfeito, ele já vai instalar para a gente aí e a gente volta aqui, deixa eu só voltar para cá, no nosso repositório que a gente está fazendo aqui. É um repositório, deixa eu ver aqui, Authenticate, perfeito. A gente volta então para o nosso repositório aqui. Vou voltar aqui novamente e agora sim a gente vai criar aqui uma outra const chamada de token, que é a constante aí que a gente vai estar criando. Ela vai ser igual a quem? Vou passar aqui um carinha chamado JWT. Esse carinha aqui ele não existe ainda, a gente vai ter que criar esse carinha bem aqui em cima. Então, eu vim aqui, import o aqui é JWT de quem? Vou vir aqui e vou passar aqui from e vou passar aqui o meu JSON Web Token. Eu vou estar importando esse cara daqui do meu JSON Web Token. Então, galera, aqui o que eu vou fazer? Peguei o JWT,
Nesse caso eu vou dar um ponto aqui e ele tem um método chamado de sign-in, que é esse método que eu quero. E aqui no meu método de sign-in, o que eu vou estar fazendo com vocês aqui? Eu vou estar abrindo e fechando parênteses. Aqui eu vou passar chaves, ok? Aqui eu vou pegar um ID, dois pontos, vai ser o meu user, ou seja, o usuário que eu estou pegando aqui no Prisma, ponto ID, ok? Vou estar passando aqui apenas o ID para esse cara e, logicamente, aqui eu vou estar passando o secret, ou seja, esse secret aqui, galera, tem que ser uma chave que somente o back-end entenda, ou melhor, somente o back-end conheça. O front-end não pode conhecer isso aqui, entendeu? Então você pode passar aqui qualquer chave, pode gerar aí uma chave aleatória, ou passar uma chave aleatória basicamente como essa daqui, para que a sua autenticação realmente seja, ou melhor, para que a sua API realmente tenha uma chave segura e você tenha aí uma autenticação segura. Obviamente isso aqui você pode estar utilizando também dentro do arquivo .env, porém eu não vou estar fazendo isso aqui agora por causa do tempo. E obviamente não vou deixar isso aqui tão grande desse jeito, vou deixar apenas secret, só para a gente finalizar isso aqui. Vamos lá, vou fazer o seguinte, vou passar aqui mais uma vírgula, abro e fecho chaves. E se tudo isso aqui der certo, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui a expiração do meu token, ou seja, expires in. Só voltar aqui novamente, dar um Ctrl espaço aqui. O VS Code não me ajudando, como sempre. Agora sim, expire in. E vou passar aqui a data de expiração desse token. Ele não vai ser eterno, então eu vou passar aqui um dia. Pronto, basicamente isso. Ponto e vírgula aí para finalizar. Agora sim, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que retornar esses dados aí do nosso usuário. Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, vou dar um return em quem? No meu user. Ok. Beleza. Vou dar um Ctrl S para salvar. Ele já parou de dar erro aqui na nossa promise. Certo? E o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou voltar agora. A gente criou o nosso repository. Vamos criar agora o nosso service. Vou voltar aqui com vocês. Vou pegar aqui um new file, vai ser o auth service, dá um Ctrl aqui novamente, para ser bem rápido, .ts, e aqui no meu auth service vai ser o seguinte, galera, eu vou estar criando aqui novamente uma classe, ela vai se chamar auth service, abro e fecho chaves, e aqui eu vou exportar novamente, vou dar um export na minha auth service. Beleza, novamente aqui eu tenho o construtor, ou seja, eu vou estar inicializando a minha classe a partir de um construtor, então tenho que passar para ele o método que eu quero que ele instancie, na verdade a interface que eu quero que ele instancie, voltando aqui, me perdi, vou passar para ele o método que eu quero que ele instancie juntamente com a nossa interface. Então, ou melhor, através da nossa interface, agora sim está tudo certo. Eu vou passar aqui então um private e vou passar aqui o user authenticate. Pronto, esse meu user authenticate, ele vai receber aqui quem, galera? A nossa, só vir aqui, user authenticate. Deixa eu só passar aqui novamente, user authenticate. Ótimo, ele não importou para mim. Beleza, não importou aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar importando isso aqui em cima. Deixa eu só ver se ele vai importar aqui. Aqui não é igual, por isso que ele não está importando. Agora sim. Vou vir aqui novamente, vou dar um contra espaço. Agora sim, ele importa para a gente aqui. Ele importou a nossa interface de autenticação. E agora, o que eu vou fazer? Vou acessar esse construtor com esse método privado. Vou passar aqui então um public. Nesse caso, eu vou passar aqui também um async, porque a gente está resolvendo uma promise aqui. E vou passar aqui um execute. Opa, perfeito. Vou passar aqui um execute. Abre e fecha parênteses. Me perdi um pouco aqui, galera, mas tudo bem. Abre e fecha chaves. E agora sim a gente vai passar o que para ele? Eu vou passar aqui dentro desse execute o meu e-mail, dois pontos, string. Vou logo tipar esse cara aqui. E vou passar aqui o meu password, que também vai ser uma string. Ok, aqui dentro a gente vai agora utilizar da nossa interface e vai criar aqui uma const chamada de user. Ela vai ser igual a quem? Eu vou passar aqui então um await. A gente está utilizando aqui uma promise, então a gente tem que passar um await aqui. Vou estar pegando aqui, vou estar acessando aqui com o this, ponto. Vou passar aqui
this ponto, deixa eu voltar aqui, o user authenticate, ponto, e aqui vou passar o auth, que é justamente o método que a gente criou aqui no nosso auth repository. Abre e fecha parênteses, e aqui eu vou passar quem para esse auth? O e-mail, que eu vou passar aqui, e-mail, vírgula, e o password. É exatamente isso que eu preciso passar para o meu auth. Ponto e vírgula para finalizar, e aqui eu vou dar aqui um return aqui, né, no meu user. Perfeito. Nossa classe está pronta e é basicamente isso aí que ela vai estar utilizando. Dou um Ctrl S para salvar. Tudo certo até agora. O que a gente vai fazer agora? Vamos criar aqui o nosso controller. Vamos vir aqui. Deixa eu só pegar aqui o meu auth controller. E aqui um new file. Vou chamar aqui de auth controller. Vou pegar esse carinha bem aqui logo. .ts. Para a gente ter aí a extensão de TypeScript. E aqui no meu auth controller eu vou estar implementando o nosso controlador. Implementando tudo aquilo que a gente já criou aqui no service, no repository e no authenticate. Vamos lá, na nossa interface. Aqui então eu vou criar um export default, abre e fecha chaves, e aqui eu vou exportar quem? Vou passar aqui um async, vai ser aqui um auth user, eu tenho que criar isso aqui, estou esquecendo. Abre e fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Dentro do meu auth user eu vou passar aqui primeiramente para ele receber a minha request, vírgula, e a minha response. Obviamente, venho aqui e já vou tipar essas carinhas aqui com a minha request que vem lá do Express e também com a minha response que vem do Express. Vou vir aqui e já vou tipar tudo isso aqui. Ok, o que vai acontecer agora? Já tenho tudo isso aqui, vou receber agora meus dados, ou seja, const, vou desestruturar o e-mail, vírgula, e o password, da onde? De dentro do meu request.body. Ok, tudo que vier no corpo da minha requisição, eu vou estar desestruturando e vou estar passando aqui para a minha API. Agora o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma const chamada de user, ela vai ser igual a await. Vou passar aqui também o meu auth, auth user. Deixa eu só ver por que não pegou esse auth user aqui. Dá um contra espaço aqui. É auth. Eita, nós. Auth user. Ok. E aqui eu esqueci um passo, galera. Antes de eu passar esse auth user aqui, eu tenho que criar esse carinha aqui, senão ele não vai ter como passar aqui, logicamente. Então eu vou criar aqui uma const chamada de auth user. Ela vai ser igual a quem? A new. E vou estar implementando aqui o meu service. Vai ser aqui o auth service, que vai ser esse carinha bem aqui. Ele já importa ali para a gente automaticamente. Dentro dele eu vou instanciar aqui novamente o new e vou passar aqui o auth repository. Deixa eu só passar aqui corretamente, auth repository. É isso mesmo, auth repository. Deixa eu ver onde é que está o meu auth repository. Está aqui. Ele não pegou aqui para a gente, mas tudo bem. É auth repository. E, obviamente, eu tenho que agora importar esse carinha aqui. Se eu der um Ctrl espaço, não tem nenhuma sugestão. Vamos lá. Dá um Ctrl C, um Ctrl V aqui. Vou pegar esse auth repository aqui de dentro de services. Aqui nesse caso eu vou remover tudo isso aqui. Dá um Ctrl espaço. Aqui eu tenho o meu repositories barra e vou pegar aqui o meu auth repository. Agora sim. Deixa eu só pegar aqui corretamente para a gente não ter nenhum erro de instância aqui. Eu tenho aqui o meu auth repository. Cadê meu repository? Está bem aqui. Auth repository. Perfeito. Aqui faltou alguma coisa no meu repository. Deixa eu só vir aqui novamente. Óbvio, eu esqueci de exportar aqui esse carinha, né? Então, export. Eu vou vir aqui e vou passar o meu auth repository. Agora sim, ele vai importar para a gente perfeitamente aqui, sem a gente precisar fazer isso aqui. Erro básico que acontece. Passei aqui meu auth repository e já temos aqui a importação. Perfeito, eu esqueci, agora eu passei, tá tudo certo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou estar vindo aqui, galera, e vou estar fazendo o seguinte.
Deixa eu só finalizar aqui, passar aqui um ponto e vírgula. Ok. E aqui sim, const user vai ser igual a await. Já tenho aqui o meu auth user. Perfeito. E aqui vai ser o seguinte, galera. Vou passar aqui um ponto. Ele já pegou tudo ali pra gente. E aqui te pega o método execute. Perfeito. Agora te passa quem? A gente passa aqui o e-mail, que é o que a gente tem que passar para fazer o login. E o password. E-mail e password. Pronto. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui. Deixa eu só dar uns enters aqui para dar um espaço nisso aqui. E aqui a gente vai retornar o nosso usuário através de um JSON. Então, venho aqui, dou aqui um return, vou passar aqui o response.json e, obviamente, aqui eu passo quem? Vou passar o meu user, que é o usuário que eu estou querendo passar aqui, a resposta que eu estou querendo passar para o meu front-end. Bom, vamos lá então. Acredito que por enquanto é isso aqui. Falta só mais um pequeno detalhe que eu tenho que mostrar para vocês. Deixa eu só vir aqui e vou deixar logo aqui. Perfeito. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui, temos aqui o nosso controller e temos aqui então o nosso server. Server não, é dentro de rotas, isso mesmo. Agora a gente vai ver se tudo isso daí funcionou. Vou vir aqui, vou pegar aqui um router.post novamente, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas simples, vou passar aqui um barra, nesse caso aqui, eu vou estar passando quem, galera? Deixa eu só ver aqui o que eu fiz. Sim, eu criei aqui novamente o user, barra, e vou passar aqui o session, que é justamente a nossa sessão que a gente está criando aí do nosso usuário. Vírgula, eu vou passar aqui o meu auth controller, ponto, vou passar aqui um contra espaço e vou passar aqui o meu auth user. Basicamente isso que eu preciso. Ele já importou aqui pra gente. E aqui, ponto e vírgula para finalizar, dou um Ctrl S para salvar e agora sim, vai dar um erro, certo? Eu sei que vai dar um erro, porém a gente vai ver esse erro aqui agora. Eu vou pegar esse e-mail aqui que eu estou passando aqui, e eu já previamente criei tudo isso aqui, né? Então, vou pegar esse e-mail aqui e vou pegar aqui o meu login. Eu já estou até passando esse e-mail aqui, vou dar um Ctrl V aqui novamente, a senha 123456, senha super segura, e vou dar aqui um send, bora ver o que vai acontecer. Ele deu um erro porque eu esqueci de startar aqui o meu servidor. yarn-dev, venho aqui, startei, perfeito, agora sim, volto aqui, bora ver se ele startou corretamente, startou, volto aqui novamente, e agora sim, dou um send, ele gera pra gente aqui o nosso user, porém falta um pequeno detalhe que eu não passei ainda para vocês, que é, o nosso token não está sendo retornado de canto nenhum, então a gente não tem como retornar esse token aqui. Na verdade tem, porém a gente vai fazer o seguinte, vou voltar aqui novamente, dentro então do nosso auth repository, a gente está retornando aqui o token, a gente não está retornando ele, porém a gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui, primeiro de tudo eu não quero estar retornando aqui a minha senha, então eu vou estar fazendo isso aqui, ó, vou estar vindo aqui, vou passar aqui um delete, em quem? Em user, nesse caso ele já pegou aqui meu user, e vou passar aqui quem? Vou passar o user.password, beleza. Aqui, logicamente, eu vou ter que passar aqui um optional change, para ele não ficar reclamando aqui, caso não exista. Então aqui eu já deleto a minha senha, eu não vou retornar isso aqui para o meu usuário, no meu login. E vou fazer o seguinte, se eu vier aqui agora e tentar passar aqui um objeto, e passar aqui o token, ele vai dar aqui um erro. Ele vai dar um erro que ele não vai conseguir reconhecer isso aqui dentro do tipo user. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou estar retornando aqui outra coisa aqui, porém, para me retornar essa outra coisa, eu vou criar aqui então uma const chamada de data. Lembrando que isso aqui existem diversas maneiras de fazer, ok? Essa é a maneira que eu faço, então fique à vontade para você fazer da sua maneira. E, bom, vamos continuar aqui. Eu vou retornar aqui, vou criar aqui uma constante chamada de data, e vou passar aqui para o meu data, quem? Um objeto. Dentro desse objeto eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui um spread do meu user, ou seja, eu estou pegando tudo que vem do meu usuário e vou adicionar a ele quem? O meu token. Beleza, simples assim. E aqui, galera, eu vou estar retornando para quem? O meu usuário esse data, ok? Basicamente isso, a gente consegue resolver esse problema aqui. Lembrando que você pode fazer da maneira que convém a você. Eu faço dessa forma, eu acho mais simples e mais fácil. E agora sim, se eu der um Ctrl S para salvar, bora fazer o nosso último teste lá. Aqui
Vou dar um Ctrl C aqui, um Clear, um Yarn Dev novamente. E agora, ele já startou aqui pra gente. A gente vai startar e ver se está retornando aqui o nosso token. Venho aqui, dou um Send. E pronto, ele retorna para mim o name, o e-mail e aqui o meu password. Ou melhor, o meu token. A gente pode até pegar e tirar esse name aqui. Porém, só retornando aqui o e-mail e o token. Porém, para esse caso específico, eu vou querer que ele retorne para mim o nome, o e-mail e o token aqui para a gente poder estar utilizando aí na nossa aplicação final. Bom, galera, por enquanto é isso. A gente viu aqui como se constrói essa API. Obviamente ficou um vídeo um pouco extenso, mas, cara, assiste até o final que eu tenho certeza que tu vai aprender muito com isso aqui. Bom, e se tu gostou desse vídeo, cara, não se esqueça, se esse vídeo aqui realmente te deu um start aí em alguma coisa, cara, já deixa teu like aqui, compartilha com teus amigos aí, compartilha aqui teu grupo de programação, que é para ajudar aqui o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Deixa teu like, porque isso aí ajuda realmente o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas e me ajuda também a trazer mais conteúdos aqui para esse canal diretamente para vocês. Bom, por enquanto é só, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.